a gente vai continuar acompanhando esse caso e o Fê vai ficar atento aí para trazer mais informações para a gente. Deixa eu girar o assunto por aqui, são 10h38, com 372 votos favoráveis e 108 contrários, a Câmara dos Deputados aprovou o texto base do novo arcabouço fiscal. Agora os deputados vão analisar os destaques e sugerir as mudanças nesse texto para a gente conversar um pouquinho mais sobre essa nova regra fiscal. O Morning recebe o deputado federal pelo PSD do estado do Rio de Janeiro, Pedro Paulo. Deputado, seja muito bem-vindo. O senhor me ouve bem? Estou te escutando bem. Tudo bem, deputado? Muito obrigado aí pela sua participação. Ô, deputado, só para a gente entender, foca 3 pontos para a gente de uma forma muito didática, porque esse tema é muito complexo mesmo. Quais são as inconsistências desse arcabouço que foi aprovado ontem, na sua opinião? Top 3. Olha, em primeiro lugar por conceito, né? A premissa desse arcabouço, Paulo, é que ele prevê que o Estado tem uma participação na economia maior do que vinha tendo anteriormente. Eu acho que esse é um primeiro ponto. Isso é como pensa, por exemplo, política econômica o governo que foi eleito. E até considero legítimo ele apresentar um arcabouço tendo em vista essa crença de uma maior participação do Estado, que o Estado tem que ser mais forte para puxar o crescimento econômico. Esse é um primeiro ponto. O segundo ponto é que o arcabouço fiscal ele é muito dependente do crescimento da receita, né? Quando você estima a despesa para fazer o orçamento, ele é baseado no crescimento da receita. Então, isso pode ter um incentivo a você aumentar a carga tributária. E um terceiro ponto é o seguinte, o controle da despesa é muito importante para que uma regra fiscal dê certo. Você não pode fazer só receita e não despesa. Então, porque a gente tem um problema grave, é que o orçamento da União, o orçamento dos estados e municípios, eles são muito concentrados naquelas despesas que você faz uma vez e não consegue cortar depois. Então, é muito dependente, é preciso controlar essas despesas e o arcabouço, no substitutivo que nós aprovamos ontem, avançou muito nesse controle dessas despesas que a gente chama aqui tecnicamente de obrigatórias. Então, esses 3 pontos, né? Um arcabouço que prevê o Estado maior, um arcabouço que tem muita dependência de receita, portanto, incentivo a aumentar a carga tributária, e o segundo é um controle mais efetivo da despesa obrigatória. Muito bem, perfeito, deputado. Mano, você tem dúvida? Bom dia, deputado. Eu queria entender como vocês estão pensando a possibilidade do arcabouço induzir algum tipo de revisão da qualidade do gasto, porque a gente tem um Estado inchado, que não tem cabido nas próprias contas, e muitas políticas públicas poderiam ser aperfeiçoadas e ser mais eficientes para gastar menos, né? Então, quando a gente fala de ajuste fiscal, de controle das contas, do novo arcabouço, há preocupação na Câmara por algum mecanismo que melhore a qualidade do gasto público? Manu, a sua pergunta é excelente, mas a gente precisa só separar. Uma regra fiscal, ela, com todos esses conceitos que eu falei, ela busca um mecanismo de você equilibrar receita e despesa. Só para você ter uma ideia, mano, há 10 anos que a gente não consegue ter aquilo que é básico, né? Aquilo que você arrecada ser mais ou menos do tamanho um pouco maior do que aquilo que você gasta. Então, daí foi importante o trabalho que a Câmara fez, de colocar uma série de dispositivos para controlar essa despesa, não deixar que o orçamento seja todo consumido com uma despesa que muitas vezes não gera investimento, uma despesa que na ponta a Dona Maria, o seu João não conseguem ter aí o benefício do Estado para eles. Então, esse é um ponto, mas a tarefa da regra fiscal é tentar fazer esse equilíbrio. Eu acho que a gente tem uma outra discussão, e que está muito pouca no Brasil, seria a reforma administrativa, para você poder melhorar aquilo que você tem disponível, gastar melhor. Vai fazer um investimento público, que ele seja um investimento melhor para atingir mais pessoas, para que ele gere mais desenvolvimento. Eu acho que são 2 discussões. Uma coisa é a gente equilibrar esse orçamento, que há muito tempo é perdulário. E a outra coisa é discutir uma reforma administrativa para que aquilo que você vai gastar, gaste bem para fazer diferença na vida das pessoas. Muito bem. Pavanato, por favor. Primeiramente, bom dia, deputado. E segundo o próprio ministro da Fazenda, Fernando Haddad, essa reforma ela privilegia o aumento de arrecadação.
Aumento de arrecadação, traduzindo aqui para as pessoas, é aumento de imposto. Eu queria saber se, na sua visão, esse projeto ele favorece o aumento de imposto. E outra pergunta, por que todos os gastos estão limitados ali ao superávit primário, mas o fundo eleitoral ficou de fora? Vamos lá, Pavanato. Obrigado pela pergunta. Olha, a primeira coisa é o seguinte: aumento de receita não significa necessariamente aumento ou criação de novo imposto. Por exemplo, você pode aumentar a base da tua arrecadação. Você pode, por exemplo, acabar com um incentivo fiscal que não está tendo qualquer tipo de benefício. Por exemplo, às vezes um setor da economia teve em algum momento lá atrás uma redução do imposto que paga, né? Paga menos um IPI, paga menos um imposto de renda, e você corta esse subsídio, você aumenta a arrecadação, você não teve um novo imposto, nem aumentou a alíquota nova, criou uma alíquota nova, você apenas ajustou aquilo que o Estado pagava para um determinado setor. Isso não significa um aumento de imposto. O parlamento está atento a isso. E acho que um avanço que se teve no projeto que nós mexemos lá na Câmara, que o relator, o Cláudio Cajado, o deputado Cláudio Cajado mexeu, é que quando a gente coloca despesa para ser controlada, e não só a receita, você diminui um pouco a pressão por esse aumento de imposto. Então, acho que isso é um ponto importante, mas, repito, no modelo do arcabouço fiscal, o modelo não foi modificado, ele foi aperfeiçoado. Você tem, sim, uma dependência grande do aumento de receita. Não à toa o ministro Haddad todo dia tem buscado aí, por exemplo, decisões na justiça, decisões para que ele possa passar a cobrar um tributo que deveria ter sido cobrado para aumentar a arrecadação. A sua segunda pergunta... Por favor. Pois não. Não, por favor, pode continuar. A segunda pergunta que ele fez foi a questão do fundo eleitoral. Na verdade, não é o fundo... assim, para você fazer uma regra de crescimento dos gastos, você tem que, de alguma forma, evitar aquilo que é sazonal, que dá um salto muito grande. Por exemplo, as despesas eleitorais, no ano de eleição, no Brasil, elas mais do que duplicam, triplicam nesse ano. Então, você ter um modelo de controle da despesa com essas despesas que são muito sazonais, a gente teria que fazer um ajuste. O que o arcabouço fez, ele simplesmente tirou essa despesa eleitoral da regra que limita a despesa. Eu acredito que isso foi, ainda que tenha sido meritória, você podia ter feito algum modelo ali que corrigisse essa sazonalidade que acontece de 2 em 2 anos no Brasil, que é a necessidade de você ter o financiamento da justiça eleitoral e dos partidos políticos e dos candidatos. Muito bem. Deputado, deixa eu inserir com o senhor aqui uma conversa sobre o Banco Central, porque eu vi algumas declarações do presidente Roberto Campos Neto essa semana, dizendo que ainda não se tem cenário para a redução dessa taxa de juros. O senhor acha que mesmo com essa aprovação do arcabouço ontem, não é bom o Brasil reduzir essa taxa? Essa queda de braço, ela vai continuar até quando, na tua avaliação? Paulo, eu fiz muitas declarações públicas, está nas minhas redes, eu sempre me manifesto em todas as decisões do Banco Central, as atas. Eu sou aquele cara chato que lê ata do Copom para saber um pouco o que está acontecendo, o que está motivando o Banco Central definir a taxa de juros, porque eu acho isso uma variável fundamental na economia, impacta muito a vida de todo mundo. A atividade econômica já está sofrendo bastante pela alta taxa de juros, mas compreendo que você tem que ter um ambiente ali econômico que permita reduzir os juros e, ao mesmo tempo, atingir o objetivo de reduzir a inflação, né? Porque os juros altos, ele tem um primeiro objetivo, que é bater a meta de inflação. Eu acredito que com o arcabouço que o governo tinha encaminhado para a Câmara, sem essa questão do controle das despesas, sem uma série de ajustes que foi feito, não havia ambiente para você reduzir a taxa de juros. Mas eu acredito que mesmo, aí eu quero sublinhar isso, mesmo respeitando os conceitos que permanecem no arcabouço do que tem a visão econômica do governo que foi eleito, eu acredito que houve uma melhoria significativa no arcabouço. A gente tem agora uma regra fiscal com chances de equilibrar o orçamento. Então, eu acredito que agora sim, do ponto de vista da situação fiscal, nós temos agora um caminho para iniciar uma redução da taxa de juros. Essa é a minha modesta opinião como deputado e economista. Perfeito. Mas eu não sou membro do Conselho do Banco Central. Dá tempo de mais uma perguntinha, Mano.
Deputado, um dos debates que o governo, assim que assumiu, disse que seria prioritário após o arcabouço seria a reforma tributária. Com o arcabouço tendo um incentivo para o aumento da arrecadação, isso vai impactar o debate sobre a reforma tributária? Ou seja, o brasileiro pode esperar que a reforma tributária vai significar também aumento de imposto? Mano, mais uma vez, boa pergunta. Todos os debates que a gente faz de reforma tributária, pelo menos eu coloco esse ponto e vários outros deputados, acho que a maioria do parlamento tem uma preocupação, não se fazer uma reforma tributária que aumente a carga tributária que já está no talo, já está lá em cima. Então, eu acredito que é muito difícil você ter uma reforma tributária que aumente o imposto. Não, estou muito atento a essa questão. O debate está acelerado aqui sobre a reforma tributária, mas eu acredito que hoje um parlamento tem maturidade aí para que a gente possa rever esse conjunto de impostos sobre consumo, né? Porque a reforma tributária é só sobre imposto sobre consumo, né? Tenta dar uma unificada, melhorar o sistema nosso tributário, que é um dos mais atrasados do mundo. Mas eu acredito que, por mais que ali núcleos do governo queira aproveitar essa reforma, não só para centralizar os impostos na União e aumentar a carga tributária, mas eu acho que o Congresso vai estar atento para não deixar isso acontecer. Rapidinho, Pavanato. Deputado, o senhor disse que não precisa aumentar imposto dentro desse novo arcabouço fiscal, pode, por exemplo, cortar subsídios. Primeiro, é importante deixar claro que cortar subsídios também vai impactar a população lá na ponta. Mas outro ponto, o governo ele tem o tempo todo adotado uma postura no sentido de políticas que vão conceder ainda mais subsídios. Por exemplo, no caso dos combustíveis. E outra coisa também, o ministro da Previdência já disse que CPMF é um imposto que, na opinião dele, é justo, sinalizando a possibilidade de uma volta da CPMF. Vendo todo esse cenário, o senhor consegue afirmar aqui para as pessoas que não vai ter nenhuma tentativa de aumento de impostos? Pavanato, só para a gente ajustar aqui, você cortar um subsídio não quer dizer que você está aumentando o imposto, você está corrigindo o imposto que foi pago pelo Estado. O Estado subsidiou aquele imposto que deveria ser num valor, num tamanho, e estava sendo pago num valor menor. Isso é um ajuste. Por exemplo, se você tem, às vezes, num setor ali que não está, o subsídio não está servindo para nada, para gerar emprego, para gerar renda, você tem que ali discutir a volta do imposto, porque quando não paga, outros estão pagando para aquele que não pagou. Então, é um ponto muito importante. A outra questão, que eu me esqueci que você perguntou. Não, o ministro da Previdência falou sobre a CPMF, sinalizando que a CPMF é um imposto justo, e sinalizando a possível volta da CPMF e até mesmo a taxação do PIX. Eu queria saber se o senhor consegue afirmar para as pessoas que não vai ter nenhuma tentativa de aumento de impostos para bancar esse novo arcabouço. Bom, obrigado por repetir a pergunta. Olha só, Pavanato, eu sou contra qualquer tipo de CPMF, taxação de PIX. Eu acho que isso é um retrocesso. Então, discordo da posição, se essa for a posição oficial do governo, a minha posição será contra isso. Agora, eu não posso te afirmar se o Congresso... O meu entendimento é que o Congresso hoje é muito refratário a aumento ou criação de novos impostos, por um motivo óbvio. Nós estamos já no talo com o imposto na lua, né? Muito bem. Deputado, deixa eu agradecer o senhor pela sua participação aqui no Morning Show desta quarta-feira. Muito esclarecedora a entrevista, porque é um tema, né, turma, complexo, é difícil. Falar da questão fiscal brasileira envolve aí um certo conhecimento político fiscal que por muitas vezes é mais complexo, e o senhor ajudou bastante a gente aqui. Muito obrigado, viu, deputado? Volto sempre aqui ao Morning Show e quando tiver pautas boas, avise a gente aqui. Olha lá, ele travou sorrindo. Ele travou sorrindo. Forte abraço.